Olá, vou esperar alguém dar um joinha aqui pra mim. Vamos começar então. Vou falar um pouquinho sobre abortamento. Só mais um minutinho. Então tá. Para quem não me conhece, eu me chamo Raquel Muradaz, sou médica, ginecologista e obstetra e trabalho aqui em Ji-Paraná. Eu tenho especialização em medicina fetal e convido as mulheres a assistirem essa aula. Vou tentar falar de forma bem simples sobre abortamento. Tá? Vamos para a próxima. Para a próxima imagem aqui. Agora eu me perdi no escolher outra. Deixa eu ver se eu consigo trocar essa imagem de fundo. Parar de compartilhar. Eu preparei um monte de slides aqui e agora eu tô me perdi nas imagens de fundo. Só um pouquinho, pessoal. Ai, onde é que eu pego as imagens de fundo aqui? Ó, eu tô perdida aqui, ó. Eu acho que eu vou entrar de novo. Escolher outro ativo? Acho que é isso aqui. Ah, pronto. Desculpa, gente. Agora eu me achei aqui, tá bom? Tá, então, o que é o abortamento? Por que ele acontece? E quais são os fatores de risco e como é que a gente pode fazer para tratar, se for possível, tá? Vamos lá. É que eu montei essa aula aqui com alguns slides para ficar mais dinâmico essa apresentação. Então, aborto é toda perda gestacional que ocorre até 20 semanas de gestação, ou quando a perda fetal, o feto, pesa menos que 500 gramas, tá? Isso é a definição de aborto. Então, quando o bebê nasce com mais de 20 semanas, mas antes dos 9 meses, a definição é parto prematuro. Outra forma da gente classificar o aborto é em precoce e tardio. Então, uma perda fetal até 12 semanas de gestação é considerado um abortamento precoce e de 12 a 20 semanas é um abortamento tardio. Essa divisão ela é importante porque com ela a gente consegue pensar em possíveis causas. Então, existem causas um pouquinho diferentes para o aborto mais precoce e para o aborto mais tardio. Escolher outro ativo. Então, vamos lá. Eu vou abrir para perguntas também, se vocês quiserem fazer, tá? Então, vou falar sobre os tipos de aborto. Existem diferentes tipos de aborto e não sei se vocês já ouviram falar também em gravidez ectópica. Então, aqui está um desenho do útero, né? Então, toda gestação, ela é dita tópica quando gera ali, ó, dentro da cavidade uterina. Se por acaso a sua gestação, ela se implantou, por exemplo, fora do útero, mais comum é aonde? É na trompa, ali onde está a seta. A gente fala que é uma gravidez ectópica, tá? Então, uma gravidez ectópica ela pode ser gerada em cima do útero, por fora, em cima do ovário ou dentro da trompa. A gravidez ectópica é um tipo de abortamento, né? Porque são gestações que não evoluem e não tem como fazer a transferência dessa gestação que está ali na trompa ou no ovário para dentro do útero. Quando uma gravidez ectópica acontece, normalmente a paciente tem que ir para um procedimento cirúrgico e fazer a remoção dessa gravidez, que às vezes acontece de perder junto com a gravidez
perder a trompa aonde ela se implantou, se no caso se implantou numa trompa, tá bom? Então vamos lá. Então a gravidez ectópica é diferente, mas é um tipo de abortamento. Talvez, não sei se você já ouviu falar, mas existe casos bem raros da gravidez ectópica se implantar, por exemplo, no fígado e gerar e o bebê conseguir sobreviver até os 9 meses. Mas são casos muito, muito raros, tá bom? Então eu queria falar aqui um pouquinho outras definições que existem, tá? Gravidez anembrionada. O que significa uma gravidez anembrionada? É quando não houve a formação do embrião. É uma gravidez que gerou apenas o saco gestacional. Esse diagnóstico só é possível através de exames de ultrassom. Então, se você fez ultrassom e apareceu só o saquinho gestacional, esse saquinho gestacional é grande, mais que 25 milímetros, teu médico às vezes pediu para você repetir o ultrassom em 7 a 14 dias e aquele saquinho gestacional continuou somente grande, sem embrião e sem vesícula vitelínica, a gente chama isso de gravidez anembrionada. Se aparecer a vesícula vitelínica, já não é mais anembrionada, tá? Isso é uma diferença na hora de classificar. Ameaça de aborto. O que é ameaça de aborto? Ou um abortamento evitável. É um processo onde uma mulher está grávida e ela tem um episódio de sangramento e o médico vai avaliar, vai ver que aquela gestação está dentro do útero, um saquinho gestacional implantado e o batimento do bebê ali presente. Então a mulher teve um sangramento, mas não perdeu o bebê. Isso a gente chama de ameaça de aborto. Diferente do aborto inevitável. A mulher às vezes faz um episódio de sangramento, realiza o exame de ultrassom e no ultrassom o médico vai falar assim, olha, essa sua gestação, você está com o saco gestacional já baixo, indo para o canal do colo uterino. Nesses casos, então não tem o que fazer, não tem como evitar. Então a ameaça de aborto ou aborto evitável é diferente do aborto inevitável. Quem auxilia muito nesse diagnóstico, além do seu médico do pré-natal, é o exame de ultrassom. Vou falar um pouquinho também sobre exame de ultrassom já. Bom, mas o que é o mais comum de vocês talvez escutarem? É o aborto completo, o abortamento incompleto e o abortamento retido. Então, para quem me acompanha aqui, talvez já escutou a minha história, que a primeira vez que eu fiquei grávida, eu tive um abortamento completo. Como é que foi? Eu estava planejando engravidar e aí fiquei grávida, fiz o primeiro ultrassom, tinha um saquinho gestacional em evolução, repeti o exame de ultrassom em 2 semanas e o saquinho gestacional ele não progrediu, não evoluiu. E aí passou mais uma semana, fiz um novo exame de ultrassom, o saquinho gestacional não evoluiu. Então eu já fiquei atenta, eu falei assim, bom, eu acho que minha gravidez vai evoluir para um aborto. Um belo dia, então, eu em casa comecei a ter muita cólica, muito sangramento e tive uma espécie de hemorragia, um sangramento muito grande, aí uma cólica muito forte, mas ao mesmo tempo, depois que eu sangrei bastante, a minha cólica passou e eu fui fazer um ultrassom no mesmo dia. O médico que fez meu ultrassom, ele falou assim, olha, teu útero tá limpinho, não tem nada lá dentro. E eu falei para ele, eu falei assim, olha, mas eu estava grávida. Ele, não, então você teve um aborto completo. Então, o diagnóstico também do aborto completo, na grande maioria das vezes, é com exame de ultrassom. A parte clínica, às vezes a gente consegue, através do que a paciente conta, perceber sinais de que o aborto foi completo. Então, como é que a gente consegue perceber que clinicamente que o aborto foi completo? O sangramento ele para e a cólica vai embora.
depois de ter tido um processo de expulsão, de sangramento volumoso e de cólica intensa. Aí quando o médico examina, o colo uterino está fechado. Então isso são sinais clínicos de que aquele abortamento foi completo. Mas o ultrassom ele é muito importante, porque aí lá no ultrassom o médico vai ver se ficou restos ou não. Se ficou restos, é o que está escrito ali. Ficou restos de placenta ou restos do bebê, é um abortamento incompleto, tá? E aí, nesses casos, a mulher também percebe que não eliminou tudo porque ela continua sangrando, ela continua tendo cólica. E o médico, quando vai examinar, às vezes no toque ele percebe que o colo dela ainda está aberto. Isso sinaliza de que ainda tem material lá dentro para sair. Já o aborto retido, ele é quando a mulher não sente nada ou sente pouca coisa, um sangramento pequeno, uma cólica leve, mas aí ela vai acompanhando com exames de ultrassom, o bebê não evolui, né? Não aparece o bebê, não desenvolve o batimento e essa gestação fica lá dentro do útero por 8 semanas. Então, aborto retido é quando fica bastante tempo. Normalmente, eu, por exemplo, e eu percebo que outros médicos fazem a mesma coisa, a gente costuma aguardar 30 dias. Então, a paciente, às vezes, ela chega no consultório já com um diagnóstico que fez no ultrassom de um aborto, em que ela não eliminou, está lá dentro do útero, e aí a gente conversa e é possível aguardar, né, mediante critérios de segurança, a avaliação clínica da mãe, é possível aguardar até 30 dias para o abortamento espontâneo acontecer. Então, comigo foi mais ou menos assim. Eu percebi, através de uma sequência de exames de ultrassom que eu fiz, que a minha gestação ela não estava evoluindo e quando eu comecei a ter muita cólica e muito sangramento, foi um único dia assim de muita dor, muita cólica, muito sangramento. Depois que eliminei tudo, porque a gente sente que sai bastante material, coágulo, sangue, a minha dor passou, a minha cólica aliviou, aí eu fiz ultrassom e já não tinha mais nada. Então, sinais de aborto quando você está grávida. O mais comum é dor no pé da barriga, a cólica, que é a contração uterina, sensação de a dor, aquela contração muscular que vai e volta, e o sangramento. Então, normalmente, esses 3 são os principais sintomas de uma mulher em ameaça de aborto ou em processo de abortamento, né? Existem situações em que a mulher não sente nada, não percebe, não sente dor, e aí vai fazer ultrassom do pré-natal e descobre no exame de ultrassom que teve um aborto, tá? Outra situação que ainda não é muito diagnosticado é aquela gravidez tão inicial que a mulher nem descobriu que estava grávida, nem conseguiu fazer exame de sangue ou ultrassom de gravidez e perde. Então, existe uma estatística de que aproximadamente 20% das mulheres sofrem aborto, tá? Então, uma estatística até razoável, né? De cada 10 mulheres que ficam grávidas, 2 vão ter um processo de aborto. Mas esse número ele poderia ser até ainda maior, porque pode acontecer de você ter uma gravidez e nem saber que está grávida, nem descobrir, nem fazer um beta e ter um sangramento semelhante à menstruação. Então, o abortamento é das complicações obstétricas a mais comum, a mais frequente, tá? Em torno de 20%. E como eu estava falando antes, essa classificação aqui de abortamento precoce e abortamento tardio. 80% dos abortamentos acontecem na forma mais precoce, do começo da gestação até 12 semanas. E 20% vão ficar ali depois
de 12 semanas. Normalmente, uma gestação, quando ela passa de 16 semanas, a taxa de abortamento cai bastante, cai muito, menos que 1%. Então, o mais comum, então até 80% dos processos de aborto acontecem nessa faixa mais precoce, do início da gravidez até 12 semanas, tá? Isso é um outro dado importante também, que a gente vai falar mais um pouquinho. Bom, então, quando a mulher tá grávida, fez o exame de gravidez, que normalmente é um beta-HCG, fez o exame de ultrassom, mas ela começou a queixar de dor, de cólica e principalmente sangramento, a gente tem que avaliar. Dor e cólica, eu como médica obstetra e também nas minhas 3 gestações, eu falo o seguinte: dor e cólica, ela pode ser normal da gestação também. Por quê? Porque o útero que está pequeno recebe o embrião e começa a crescer e aumentar de tamanho. E esse processo de dilatação do útero vai empurrando o músculo, intestino, bexiga, pelve. Então, existe uma cólica que é natural dos 3 primeiros meses da gestação. Você fica com a sensação constante de que a menstruação vai descer. Mas o seu médico tem que avaliar a sua queixa de dor. Agora, sangramento, quando a paciente tem sangramento, é importante, então, conversar com o médico, falar para ele esse sangramento, para ele avaliar a origem do sangramento e tentar identificar se é um processo de aborto, se é um processo de ameaça de abortamento. Sangramento nunca é normal, tá bom? A gente sempre tem que desconfiar de que alguma coisa esteja acontecendo. Pode não ser aborto? Pode. Às vezes a mulher na gravidez tem o colo mais sensível e aí num processo de relação sexual com o parceiro, o colo que ficou mais sensível pela gravidez, ele pode sangrar, tá? Então o ultrassom, ele é muito, muito, muito importante e vai auxiliar a médica, o médico que faz seu pré-natal para explicar o que está acontecendo com você. Avaliar a sua gestação, se ela está evoluindo de forma normal, tá? Então o ultrassom, ele é muito importante. Por exemplo, o ultrassom vai ver se a gravidez está dentro do útero, se está fora do útero, que é uma gravidez ectópica. Ele vai ver se o saco gestacional está crescendo, as características do saco gestacional, se é um saquinho gestacional regular ou irregular. Pode identificar, então, alguma área de hematoma, descolamento subcoriônico, tá? Então, o ultrassom, ele é muito importante. Quando o médico solicita, é porque ele realmente precisa. Outro exame muito importante é o beta-HCG, tá? Então, aqui tem uma imagem de ultrassom com um saquinho gestacional bem regular, a placenta está se formando ali ainda. E o beta, o que é o beta? Esse é um hormônio produzido no início da gestação que vai sinalizar uma gravidez em andamento. E aí existe um número mágico, digamos assim, tá? 1000, por exemplo, o beta-HCG de 1000 sinaliza uma gestação intrauterina. Eu preciso, então, se eu tenho um beta 1000 ou mais, é sinal que eu já consigo ver aquela gestação no ultrassom dentro do útero. Se por acaso você fez um beta e deu mais que 1000, fez ultrassom e não identificou a gestação, existem 2 possibilidades. Ou você teve um abortamento completo, ou é uma gravidez ectópica, tá? Não está dentro do útero, está fora do útero. Outra coisa importante do beta, na análise da evolução da gestação. Eu faço o beta hoje, e aí em 48 horas ele tem que dobrar o valor. Então, assim, você conta um tempo, dá um tempo, dosa o beta, e aí se ele subiu, é um bom sinal, um sinal que a gestação está evoluindo bem. Se ele subiu pouco, ou se ele reduziu, é um sinal, infelizmente, de que a gestação talvez é uma gestação não viável, tá? Vamos seguir falando sobre abortamento. Então, você às vezes está se perguntando assim,
Por que que aconteceu, né? Eu estava grávida, fiz o exame de gravidez, fiquei bem feliz, contei para os amigos, contei para a família, mas aí depois eu acabei perdendo esse bebezinho. Existem fatores de risco para o abortamento, tá? Vou falar então sobre alguns desses fatores de risco. A idade, tá? Então, quando a mulher tem mais idade, mais que 40 anos de idade, o risco de um abortamento chega a ser mais que 80%. Então, a idade é um fator muito importante. Se a mulher fuma, se a mulher ingere bebida alcoólica, se ela ingere drogas, se ela toma remédio anti-inflamatório, isso são fatores de risco para o abortamento. A cafeína é um pouco controverso, mas assim, existe alguns estudos que mostram que se você consumir em excesso a cafeína, então, por exemplo, mais que 4 xícaras de café expresso, esse excesso de cafeína aumentaria o risco de abortamento, mas não é ainda muito bem comprovado. A mesma coisa a canela, tá? Não existe comprovação científica que a canela seja abortiva, mas as pessoas associam, então isso é bem controverso também, tá bom? Mas sobre fator de risco, então assim, se você ficou grávida e a tua gestação ela não evoluiu, você se pergunta o que foi que você fez, saiba que a grande maioria das causas de aborto, mais de 50% das vezes, está relacionado a algum processo de malformação cromossômica ou genética de forma aleatória do próprio embrião. E não tem nada a ver com uma herança, nem materna ou paterna de síndromes ou doenças. O abortamento, na grande maioria das vezes, o abortamento precoce, ele está relacionado a justamente alguma malformação intrínseca do bebê. A forma da gente descobrir isso seria fazendo o quê? Seria colher o material da curetagem, né, da raspagem ou do sangramento e levar aquele material para uma análise genética, para fazer o estudo daquilo. Como a grande maioria das vezes a gente não faz isso, a grande maioria das vezes a gente fica sem um diagnóstico exato do porquê do abortamento, tá? Então, voltando na minha história pessoal, eu estava planejando ficar grávida, tirei um mês de férias e não imaginei que fosse engravidar de forma tão rápida. Nessa viagem de férias, eu acabei ingerindo bebida alcoólica. Na época eu bebia, hoje eu não bebo mais, tem 4 anos que eu não bebo mais, nenhum gole de bebida alcoólica, mas na época eu bebia e tomei, na viagem, tomei um antibiótico, porque eu também não imaginei que eu pudesse estar grávida. Então, uma dica aqui para você que está assistindo e está tentando engravidar é: cuide-se. Se você combinou com o teu marido ali, com o teu parceiro que você vai engravidar, imagine-se grávida toda hora. Então, toma cuidado com anti-inflamatório, com remédios, que às vezes você toma na inocência, e remédios anti-inflamatórios e antibióticos, eles podem causar algum processo de abortamento. Bebida alcoólica também. Então, se você quer engravidar e não quer correr o risco, você pode, então, evitar essas coisas, tá? Bom, é possível evitar? É possível evitar um abortamento? Como eu falei, a maioria dos abortamentos são malformações cromossômicas do bebê. Foi gerado ali. E não tem nada a ver com herança ruim do pai e da mãe, tá? Mas existem, sim, outras situações que a gente tem que ficar atenta. Por exemplo, doenças da tireoide descompensada, hipotireoidismo, por exemplo, descompensado, aumenta risco de aborto. Então, se você tem problema da tireoide, consulte o seu médico para regularizar o teu hormônio, não deixa. O diabetes também descompensado, ele aumenta o risco de abortamento. Então, se você não quer correr risco, procure o médico, revise a tua saúde.
os extremos de peso, se você está muito abaixo do IMC mínimo, abaixo do IMC de 18, ou se você está sobrepeso, o peso também pode ter influência no risco de aborto. Então, existem causas maternas para o abortamento. Outra coisa interessante, vou voltar aqui na imagem do útero. Existem coisas maternas no útero que também aumentam o risco de abortamento. Mioma grande, que deforma a cavidade endometrial, pólipo, que é um nódulo endometrial, ou sinéquias, que são membranas que se formam dentro da cavidade endometrial, aumenta o risco de abortamento. Aí, nesses casos, é possível uma cirurgia. Malformação do útero, a mulher que tem um útero septado ou um útero bicorno, aumenta o risco de malformação. O septo uterino, por exemplo, existe a possibilidade de cirurgia para corrigir o septo uterino, tá? Bom, então a forma da gente falar em tratamento do abortamento é falar de prevenção. Então você tem que ficar atento à tua saúde quando você planejar engravidar e buscar tomar vitaminas, por exemplo, a reposição de ácido fólico na alimentação ou através de remédio. É importante a gente ingerir ácido fólico antes de engravidar, porque previne malformação no bebê. Bom, vou falar um pouquinho sobre quando eu tenho o aborto. Digamos que eu já tenho um diagnóstico de aborto. Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou resolver essa situação, né? É difícil, eu já passei por isso, não é nada agradável você ter uma notícia de uma gravidez e um tempo depois descobrir que perdeu, tá? Então, existem algumas formas de fazer o tratamento do aborto, que é através de curetagem. A curetagem uterina clássica é feita no centro cirúrgico, a mulher sob anestesia, o médico introduz instrumentos dentro do útero e faz a raspagem daquele material. Ou a MIU. A MIU é uma outra técnica de esvaziar e o equipamento ele é diferente, ele é uma espécie de seringa com uma pressão que faz uma espécie de pressão a vácuo e aí retira o material. A vantagem do AMIU é que provoca menos sangramento, reduz anemia, reduz risco de perfuração uterina e procedimento também mais rápido, e ele tem algumas vantagens em relação à curetagem, mas não tá, como é um equipamento bem diferente, essa seringa, esse material, ele não está disponível em todos os hospitais, tá bom? Outra forma da mulher que tem um diagnóstico de aborto resolver é aguardar o organismo mesmo eliminar. Como eu falei antes, a gente pode aguardar com segurança, se tiver tudo bem com a mãe, até 30 dias do diagnóstico, tá bom? Para aguardar, às vezes o teu médico pode solicitar ali um exame de sangue para ver se não está com algum sinal de infecção, porque exceção seria a infecção. Se você tiver com um quadro infeccioso, aí não dá para aguardar. O recomendado é fazer o procedimento de esvaziamento do teu útero. A conduta com relação ao aborto vai variar conforme as suas expectativas, conforme o teu médico, e vocês vão entrar num acordo, o que vai ser melhor para você. Eu já tive pacientes, por exemplo, que me falaram assim: doutora, eu não quero aguardar mais nenhum dia. Apesar de ter explicado das vantagens de ter um aborto espontâneo, a paciente pediu para fazer o procedimento de curetagem. Tentei convencer ela dela mudar de opinião, mas não foi possível. Ela teve uma vez uma paciente que tinha uma programação de viajar e ela falou assim: eu não quero correr risco de sangrar na viagem, enfim. E aí fiz o procedimento. Outras vezes, a gente conversando, a gente fala sobre o processo de aguardar. Qual que é a vantagem de você aguardar um abortamento espontâneo? É a sua recuperação.
Por exemplo, você pode eliminar sem fazer nenhum procedimento, porque a curetagem uterina ela é um procedimento onde pode romper o útero, furar o útero e pode também deixar lesões lá dentro do útero, sinéquias que a gente chama. E a recuperação num abortamento espontâneo ele é melhor. Tanto é que se você quiser, depois de um abortamento espontâneo, no mês seguinte, se o teu médico te liberar, avaliando essas coisas, como eu falei, tireoide e tudo mais, se ele te liberar, você pode já engravidar no mês seguinte. Já a curetagem uterina, não. Se você teve que fazer um procedimento de curetagem uterina, o ideal é que você aguarde de 3 a 6 meses depois da curetagem para poder engravidar, porque o processo de curetagem, ele aumenta o risco de novo abortamento, tá? Aumenta o risco de complicações na sua próxima gestação. Falando um pouquinho sobre aborto, eu queria falar uma explicação sobre o uso da progesterona em casos de ameaça de aborto. Talvez vocês já ouviram falar de gestante que, num processo de ameaça de aborto, usou a progesterona. O que é a progesterona? Então, através desse desenho aqui, o que eu quero explicar é, a gravidez, ela começa, a gestação, ela inicia com a ovulação, então o ovário ovula, aí o espermatozoide fecunda ali na região da trompa e se implanta dentro do teu útero, da cavidade uterina. O ovário que teve a ovulação, depois dessa ovulação, ele forma uma coisa chamada corpo lúteo. Essa imagem de corpo lúteo, a gente consegue identificar ela no ultrassom, e é muito importante a gente identificar ela no ultrassom, tá? Esse corpo lúteo, ele deve produzir uma progesterona natural que vai ajudar na implantação e na fixação do saco gestacional e do embrião até a placenta ficar formada, que aí depois a placenta que vai segurar e vai levar essa gestação. Esse processo de formação da placenta vai até 12 semanas. Então, o corpo lúteo formado na ovulação, ele deve produzir a progesterona. Algumas mulheres podem não ter um corpo lúteo suficiente. A gente chama de insuficiência do corpo lúteo. Então, um corpo lúteo que não produz essa progesterona de forma adequada. E isso aumenta, então, os riscos de aborto, que a gente chama também de abortos de repetição. Então, a progesterona, ela pode ser usada nesses casos, como também ela pode ser usada em casos de ameaça de aborto. Tem vários estudos que falam que o repouso e o uso da progesterona, eles podem sim reduzir o risco daquela sua gestação que está em ameaça, pode reduzir o risco de você ter aborto. Não reduz de forma 100%, tá? Consegue reduzir em até 40%. Então, a progesterona, talvez vocês já devam ter ouvido falar nela. A gente costuma prescrever ela para usar com o dedo, né, dentro da vagina, aplicando os comprimidos lá dentro, ou tomando também, tem a forma de comprimido via oral. Então, a progesterona, ela tem esse papel na gestação até 12 semanas, que aí depois a placenta vai assumir a função de segurar o bebezinho. A progesterona às vezes também é usada em ameaças de trabalho de parto prematuro, mas aí o mecanismo é um pouquinho diferente, tá? Bom, quero falar agora sobre abortamento de repetição. Vocês já ouviram falar na mulher que teve mais de um aborto? Então, a definição de aborto de repetição, ela muda um pouco conforme a literatura. Tem literatura agora falando que 2 abortos já seria considerado aborto de repetição. Na época da minha residência, bastava ter 3 abortos ou mais para a gente considerar, então, aquilo abortamento de repetição ou aborto habitual. São situações bem desagradáveis, né? A mulher ter que passar por um procedimento de ter um aborto já é ruim. Imagina ter 3 abortos, tá? Então, o abortamento de repetição, ele sinaliza também outras patologias, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, a insuficiência do corpo lúteo, tá?
E também tem casos de abortamento de repetição associados à trombofilia. Então, toda mulher que tem aborto de repetição, ela merece uma investigação para ver o que está acontecendo com ela. Se vocês já ouviram falar em heparina ou enoxaparina, aquelas injeções que a mulher precisa aplicar a gestação toda, isso está associado a casos de trombofilia. Então, a trombofilia, assim como a insuficiência do corpo lúteo, são doenças que podem causar abortos de repetição. Outras coisas que eu ainda não falei, para eu poder tratar a causa do aborto que eu tive, eu preciso realmente identificar a causa. Então, tudo isso que eu falei aqui, quem vai conseguir juntar esse quebra-cabeça é o seu médico. Por exemplo, a primeira vez que eu tive a minha primeira gestação e que evoluiu para um aborto, eu não fiz exames de trombofilia, por decisão minha, já que eu não tinha nenhum problema de saúde e foi um abortamento espontâneo. Como eu falei para vocês, eu acabei vacilando no começo, não me cuidei, então eu entendi que aquela gestação tinha motivos para eu ter perdido ela, tá? Então, primeira coisa que eu preciso saber, assim, para oferecer de tratamento, de consolo, é isso. Para eu poder tratar, eu preciso identificar a causa. Mas nem sempre a gente identifica a causa. Existem riscos, por exemplo, de abortamento em episódios de infecção, tá? Infecção por bactérias ou vírus, mas eu preciso dos exames de sangue. A gente sabe, por exemplo, que toxoplasmose, sífilis aumenta risco de abortamento. Então, são várias coisas que você vai no consultório com o seu ginecologista falar e ele vai tentar te auxiliar. Gente, eu acho que sobre aborto, tudo que eu queria falar, eu falei. No começo eu me perdi um pouco porque eu montei esse esquema de slides para a aula ficar bacana depois lá no IGTV. Eu vou dar mais alguns minutinhos aqui para se alguém quiser fazer perguntas, tá? Eu tenho algumas perguntas, eu vou voltar rapidamente. Doutora, da anemia do útero também só no útero ou anemia é no corpo inteiro? A anemia é uma doença no corpo inteiro. Ela não se localiza exclusivamente no útero. Se você tem problema de anemia, é um problema que pode afetar o teu corpo todo. A anemia a gente faz diagnóstico através de exames de sangue, um hemograma completo, e o tratamento é através de educação alimentar e dependendo da situação da anemia, tem vários tipos de anemia, tem anemia por deficiência de ferro, mas tem anemia por outras deficiências também, aí você tem que investigar para poder tratar. Aí ela perguntou aqui, na minha primeira gestação foi abriu nada, na segunda gestação foi aborto espontâneo, na terceira gestação também. Bom, eu já tive pacientes assim, tá? Por exemplo, você pode ter a sua primeira gestação, uma gestação normal. Na segunda gestação, como aconteceu com a pergunta aqui, ela teve um aborto espontâneo e na terceira gestação ela teve coágulos, que eu imagino que tenha tido um descolamento. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que teve o primeiro filho, pré-natal tranquilo, normal, e depois 4 abortamentos. A trombofilia foi a causa desses abortamentos que ela teve, porque a gente investigou. A trombofilia, ela é uma doença que ela pode ter 2 vias de origem. Ela pode ser hereditária, você nasce com ela, ou ela pode ser adquirida depois de algum evento no teu organismo bugou, tá? E aí a trombofilia apareceu depois de uma gestação normal. O mioma e o pólipo, eles podem também surgir de uma hora para outra. Então, você teve uma gestação normal e depois no teu útero apareceu um mioma e um pólipo, sinéquias ou uma infecção. Naquele momento da gestação você teve um episódio de infecção por toxoplasmose. O que a gente sabe é que abortos de repetição, quando a mulher sofre um aborto, ela tem risco de ter outros abortos em gestações subsequentes,
tá? A doença da tireoide, por exemplo, o hipotireoidismo, é uma doença que pode surgir com a idade. Às vezes você engravida a primeira vez, não tem problema da tireoide. Na segunda gestação você desenvolve uma doença da tireoide. Doutora, insulina alta pode fazer aborto? Sim, insulina e também diabetes insulino dependente. Então, o diabetes insulino dependente descompensado, o diabético que precisa fazer uso da insulina, se não bem ajustado com o endocrinologista, tem um risco maior de abortamento. E a hiperinsulinemia, eu acho que eu falei, não foi ao vivo não, eu falei esses dias com o Dr. Tiago Fuli sobre a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença associada à hiperinsulinemia, um excesso de insulina no sangue. Outras doenças também estão associadas ao excesso de insulina, por exemplo, diabetes, síndrome metabólica. Então, a insulina pode sim aumentar o risco de aborto. Outra pergunta que apareceu aqui agora: nódulos no seio podem causar aborto? Até onde eu sei, não tem nenhum fator de risco associado a nódulo mamário e abortamento. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Estou passando aqui. Clica. Tá. Obrigada, viu, por me ajudar. No começo eu me perdi um pouco. E aí alguém me mandou mensagem aqui. Clica na foto. Queria aproveitar, agradecer a presença de todo mundo. A Jéssica, Letícia, Sidônia. A Débora entrou aqui também, a Aline, Locatelli, a Luciana, a Esther, doutor Edgardo. Queria agradecer a todo mundo aqui, a Ávila. Vou ver se tem mais alguma perguntinha, se não tiver, agradeço a presença de todas vocês. No começo eu me perdi um pouquinho, porque eu queria apresentar usando aqui um esquema de fotos. Tá bom? Vou esperar só mais um pouquinho. A Leidiane mandou a pergunta, agradeço a pergunta. A Nanda. Aproveitar amanhã aniversário da minha irmã. Queria deixar aqui registrado meu parabéns para ela. A Edilene entrou aqui também. Gente, muito obrigada. Gleice, obrigada. Tchau, tchau. Tá. A Gleice mandou aqui. Vou responder a da Gleice e vou dar tchau para todo mundo. Quem faz uso contínuo de anticoncepcional pode ter risco de aborto? Tá. Dificuldade para engravidar? Eu já ia falar que risco de aborto não. E dificuldade para engravidar, eu falo que tem uma certa confusão nisso. Muitas mulheres me perguntam realmente: doutora, se eu usar anticoncepcional por 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou ter dificuldade para engravidar? A resposta é que não. Você não vai ter dificuldade para engravidar porque usou anticoncepcional por 5 anos, por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Mas, muito provavelmente, você vai ter sim dificuldade para engravidar porque a sua idade ela vai avançar. Então, um exemplo, você tem 20 anos, não quer engravidar, certo? Começa a tomar anticoncepcional e vai parar de tomar anticoncepcional com 35 anos. Ou seja, tomou anticoncepcional durante 15 anos. Não foram esses 15 anos de uso de anticoncepcional que vão te atrapalhar a engravidar. Vai ser a sua idade. Nós mulheres somos mais férteis com 20 anos do que com 35 anos de idade. Então, o problema não está em usar 15 anos de anticoncepcional, está no momento em que você decidiu engravidar, que foi muito tarde. É uma explicação, tá bom? A idade ela é muito importante. Gente, obrigada, um grande abraço, até a próxima.